a Web TV Uai, de Minas para o mundo. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC Ubá, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. A Web TV Uai, convidada que foi pelo Dr. Itamar dos Santos, está tendo o prazer de ser recebida aqui em sua residência para realizarmos uma entrevista onde ele vai narrar a sua trajetória profissional, a sua trajetória de vida, uma bela trajetória, por sinal, que várias pessoas conhecem, mas que a população de Ubá e região também precisa conhecer. Dr. Itamar dos Santos, esse médico renomado da cidade de Ubá, trabalha no plantão do Hospital Santa Isabel, tem uma história fantástica de vida que vocês vão conhecer agora e estamos aqui, portanto, para ouvir essa história que eu tenho certeza vai arrancar algumas lágrimas de vocês que estão nos assistindo agora. Doutor Itamar, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com o senhor. É uma honra também termos a oportunidade de conversarmos com a sua pessoa, sabermos aí da sua história, podemos passar para os nossos internautas a sua vida, a sua carreira médica, a sua trajetória pessoal, que hoje o torna, portanto, eu não diria um mito, já que, graças a Deus, o senhor ainda está vivo. Mas eu diria, o senhor é uma lenda da medicina de Ubá e região, e isso, quem já foi atendido por ele pode atestar com toda certeza. Doutor Itamar, muito boa noite, um prazer estar aqui com o senhor nessa sua residência aqui próximo à Pedra Redonda, na comunidade da Barrinha. Boa noite, Washington, boa noite, Gersinho. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer a você por ter aceitado o meu convite de vir aqui nesta noite para ouvir um pouco da minha história, né, que eu tenho o maior prazer e o maior orgulho de contar a minha história, que quem sabe pode servir de inspiração para muitas pessoas, que conforme algumas pessoas já sabem, é uma história de vida sofrida, mas gloriosa, né? Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, então eu queria agradecer a você, ao Gersim, por estar aqui hoje comigo nessa noite, para ouvir algumas coisas da minha vida, da minha história, de como um médico que saiu aqui da Pedra Redonda, vivia numa miséria tremenda, hoje ser uma pessoa bem-sucedida na vida e ter 2 filhas médicas. Essa história de sucesso tem uma origem, tem um início, que é justamente aqui, na comunidade da Barrinha, próxima à Pedra Redonda, onde o doutor Itamar nasceu. E eu quero contar, aliás, eu quero que ele conte, em primeiro lugar, essa história, porque é uma história que mostra que o doutor Itamar, desde cedo, foi uma pessoa que teve no trabalho a sua marca de sucesso. E essa marca de sucesso começou ainda na mais tenra idade, porque devido às condições de vida em que ele e a sua família viviam, era uma família que era de origem humilde, e ele teve que lutar muito, ele, seus irmãos, o seu pai, a sua mãe, enfim, para poderem fazer face às adversidades e às necessidades que a vida nos impõe. Doutor Itamar, o senhor, desde cedo, o senhor tinha uma vocação muito grande para o trabalho, né? Sim, Washington. Eu nasci aqui no dia 27/9/54, de 1954, né? Aqui na Pedra Redonda mesmo. Essa região aqui é Pedra Redonda. Eu sou de uma família, né, de 12 filhos. Eu tive 11 irmãos, 2 já falecidos, e a nossa terra era uma terra pouco produtiva. Então a gente não vivia uma situação muito boa, não, embora trabalhava igual escravo, né? Meu avô tinha um engenho de rapadura, nós fazíamos fumo e plantava milho, feijão, arroz. E por necessidade, eu tive que começar a trabalhar cedo no sustento dos meus irmãos, né, que são mais velhos do que eu. Então eu comecei com 5 anos de idade, né, a trabalhar.
E comecei... Primeiro, meu pai queria que eu trabalhasse na roça, porque eu era doido para acompanhar os companheiros que moravam com a gente. Tinha uns negros a quem eu devo muita a minha vida, pela minha formação também, ajudou na minha formação. Então eu comecei com 5 anos de idade e como eu não aguentei trabalhar na roça, né, capinar, fazer aqueles serviços de roça, meu pai falou, então o jeito é você candear boi. Então eu comecei a candear boi de um preto velho, o Solode, e candeei boi na cidade toda. E comecei a perceber que eu poderia ser independente do meu pai. Levava um feixe de lenha no carro de boi, fazia meu dinheirinho e fui crescendo, fui apanhando mais força, graças a Deus toda a vida tinha muita saúde, muito forte. E final de semana eu pegava serviço dos outros para fazer, à noite, pindobar fumo, fiar fumo, capinar a roça dos outros ao sábado e domingo, e para melhorar a nossa vida. E fui trabalhando, mas muito sem perspectiva de vida, porque a miséria às vezes não te dá muita esperança de uma vida melhor, né? Você vê como vou sair dessa e tudo, mas muita fé em Deus, né? E o meu pai sempre protegendo a gente para não ir para o lugar errado, para pegar um caminho errado e ensinando para a gente. Eu fui apanhando gosto e sempre estudando. A minha irmã mais velha também, que inclusive a minha madrinha, ela sempre me protegeu. Então eu tirei o primário aqui nessa escolinha aqui perto do que hoje pertence até o sítio. Aliás, pertencia, né, que hoje já pertence ao Estado. Eu tirei o primário e o meu pai falou, bom, agora você pode trabalhar na roça, não dá para estudar mais porque precisa de você na roça. E a minha irmã, conversando com a dona Angelina, está viva ainda, uma professora também, que eu devo muito, e estou me esquecendo de citar a Cordélia, que foi minha primeira professora, dava umas varadas no meu lombo para mim aprender a estudar, apanhar gosto com os estudos, né? Às vezes isso é bom. Aí a Cordélia, terminou a Cordélia, meu pai não quis que eu estudasse porque precisava de mim na roça. A minha irmã conversando com a dona Angelina falou, veio aqui na roça falar com meu pai, olha, seu João, se o senhor não voltar com o Itamar para a escola, eu vou mandar a polícia vir aqui. O meu pai era uma pessoa de caráter, falou, não, que isso, dona Angelina, voltou comigo e eu fiz a admissão no seminário, né, pré-juvenato do Divino Espírito Santo, com a dona Angelina. É onde hoje se localiza a FAGOC? A FAGOC, exatamente. E aí eu passei, antigamente, no Raul Soares, a classificação por salas, né, era os primeiros, eu passei na primeira A. Fui colega do Nelson Parma, do Dedé, que está engenheiro lá, muitas pessoas hoje bem-sucedidas na vida. Fiz a primeira série lá, que era a sexta hoje, né, e não pude mais continuar, eu tive que passar para a noite, porque eu tive que continuar trabalhando. Fui trabalhando, o meu irmão, o meu cunhado casou com a minha irmã mais velha, que é minha madrinha, o Jaime, e tirou a gente da roça, levou a gente, fui trabalhar nos Irmãos Cruz. Quando eu saí da roça, meu pai chorou muito, meu filho, você vai me abandonar aqui com essa... Isso aqui tudo é de vocês me abandonaram. Eu falei, meu pai, eu não quero isso aqui não tem condições da gente sobreviver aqui. E eu quero ir para a cidade, vou tentar minha vida. E continuando estudando. E dos Irmãos Cruz eu fui para um posto de gasolina, lavei carro, trabalhei à noite. Irmão Cruz eram produtores de fumo, né? Não, Irmãos Cruz era uma fábrica de móveis. Era uma fábrica de móveis. Lá trabalhava no escritório o Paulo Pasqualini, o Domingos. Aí o Domingos mandou meu irmão embora, porque o meu irmão não fumava perto de mim, o meu irmão saía para fumar. Aí eu fiquei aborrecido, larguei o emprego também lá. Toda a vida eu tenho um temperamento mais forte, eu falei, não, eu vou embora, já que você mandou meu irmão embora, eu vou embora também. Fui para o posto de gasolina. O meu irmão mais velho, o Márcio, tinha uma venda e ele... Tinha uns fregueses, inclusive o Silas, quem também eu tenho um carinho muito grande,
devo a ele tudo na vida, sempre falo isso com ele. Ele arrumou serviço para mim na Itatiaia. E aí eu comecei a trabalhar na Itatiaia. E na Itatiaia, convivendo com Elias, com Ezequias, com Arilton, meu primo, pessoas maravilhosas, inteligentes, competentes, pessoas que fizeram. Nisso eu comecei a despertar, comecei a ter mais esperança e pensei que eu poderia ir mais longe. E lá um belo dia eu terminei o científico, né? E falei com eles, falei assim, gente, eu não vou continuar na Itatiaia, não. E eu devo ao Lincoln uma satisfação, eu tenho uma gratidão com o Lincoln César muito grande. Certa vez no Horto Florestal, eu queria falar isso de público, mas infelizmente o presidente lá, o William Rosignoli, não deixou que eu falasse lá. Eu era presidente da Câmara. E eu queria dar esse depoimento, que o Lincoln colocou engenheiro dentro da Itatiaia para ensinar a gente a ser a profissão de torneiro mecânico. Aí eu aprendi a profissão de torneiro mecânico, mas nesse momento eu despertei que eu era uma pessoa não muito burra. E resolvi, falei com os colegas lá, falei, eu vou fazer medicina. Alguns riram e tal, e eu falei, olha, eu vou embora e vou fazer medicina. Fui conversar com o Lincoln perfeitamente, Itamar, nós vamos acertar com você. E outra coisa, as portas vão ficar abertas. Se não der certo, você volta, seu emprego está aí. Olha que coisa. Aí eu fui tranquilo. Cheguei lá e meti as caras e passei em vestibular na Federal em 1980, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em 25º lugar. Agora, doutor Itamar, antes de chegar nessa etapa, que é uma etapa, vamos dizer assim, decisiva para a sua trajetória profissional, eu queria que o senhor narrasse um episódio que marcou justamente essa fase onde o senhor trabalhava na roça e da roça fazia o seu sustento e conseguia ajudar a sua família através do seu trabalho, que foi quando aos 15 anos o senhor propôs a este lugar aqui, o então proprietário deste lugar aqui onde nós estamos hoje, só propôs a ele que capinasse todo esse terreno para que o senhor pudesse então receber um recurso que lhe fazia falta naquele momento para fazer face às despesas da família. E esse episódio marcou a sua vida, eu queria que o senhor narrasse esse episódio. Sim, Washington. Isso me deixa até um pouco emocionado, porque nesse sítio tem duas passagens interessantes da minha vida, sabe? Quando eu era mais novo, tinha uns 7, 8 anos, esse sítio foi de um senhor, Sr. Bernardo Arruda. Eu tenho um carinho muito grande com a família Arruda. Lá em Tocantins, eles sabem disso. Já subi no palanque para o Sr. Angelino Arruda, irmão do Sr. Bernardo Arruda, dessa gratidão que eu tenho com essa família. E lá em casa a situação não andava boa, e a minha mãe falava, meu filho, não tem nada aqui para fazer para vocês, e vai lá no Sr. Bernardo, o Sr. Bernardo está matando uns boi lá, no sítio, e vê se ele tem uns pezinhos de boi lá para arrumar para nós. Minha mãe era italiana, muito caprichosa, né? Aí eu pegava um saco de mauá e vinha aqui, quando eu chegava aqui, aquele moleque barrigudo, né? Faminto, aquele olho arregalado, o Sr. Bernardo dizia, meu filho, você veio buscar o pezinho de boi? Eu falei, Sr. Bernardo, se eu estiver aí, lá em casa, mamãe disse que não tem nada. Ele jogava aquilo nas costas, chegava lá, minha mãe limpava aquilo, punha dentro de uma panela de pedra, uma panela de ferro, aliás, grande, jogava canjiquinha ali. E tinha uns companheiros, conforme eu disse, umas pessoas maravilhosas, morreram, vivia com a gente dentro de casa. A gente comia aquilo e matava a fome numa alegria danada. Isso é uma passagem interessante. Essa outra que você lembrou aí, me fez refletir agora, depois de muitos anos, como meu pai era inteligente. Meu pai era um profeta. Eu não sei porque ele conhecia a do filho que ele tinha. Esse sítio estava todo no mato aqui, a roça toda cheia de mato.
e eu tinha uns 15 anos de idade. E o dono desse sítio, um senhor bacana também, família maravilhosa, eu propus para ele capinar esse sítio todo final de semana. Quando chegou no final, tinha limpado o sítio dele todo, ele não pôde me pagar. E aí eu fiquei, naquela época a gente não analisa bem as coisas, falei com o meu pai que ia brigar com ele. O meu pai me chamou, era uma pessoa muito inteligente, prezava muito os amigos, valorizava muito a amizade. É tanto que meu pai tinha muitos amigos, minha casa vivia cheia de gente toda noite, conversando com meu pai, ouvindo as histórias do meu pai. Meu pai me chamou, meu filho, você não vai fazer isso, você não vai brigar com ele, porque ele não tem condições, ele está vendendo o sítio porque ele está realmente em dificuldade. Falei, pai, já que o senhor disse isso, não vou fazer. E meu pai disse o seguinte, você, do jeito que você é trabalhador, meu filho, o dia que um dia você vai ser dono desse sítio. Então, quando eu formei, em 1994, que eu comprei esse sítio, que eu terminei de pagar em 4 meses, eu fiquei até emocionado, sabe? É uma história que me faz, assim, pensar muito no meu pai, o quanto ele era inteligente, o quanto que ele ensinou pra gente coisa boa. Então, se hoje eu não sou uma pessoa boa, é porque eu puxei outra coisa, porque o meu pai me ensinou, entendeu? Isso marcou com toda certeza as suas lembranças desse local aprazível que nós estamos aqui, porque o senhor colocou na sua mente, não, um dia essa propriedade aqui vai ser minha. E através do seu trabalho, através do seu esforço, o senhor adquiriu sua propriedade. Isso. Né? E esse sítio, Osto, ele foi comprado. Às vezes as pessoas não sabem de onde saiu, né, o dinheiro, porque isso aqui hoje eu considero que é um paraíso, né? Isso aqui é um local maravilhoso, onde eu recebo meus amigos, tenho prazer, porque eu também gosto disso, de ter os amigos ao meu lado. Entendeu? Esse sítio, ele foi comprado com o ambulatório do Hospital São Vicente. Quando eu trabalhava no Hospital São Vicente, atendendo na porta, igual eu trabalho hoje na porta do São Isabel, que com o ambulatório do São Isabel eu comprei uma fazenda em Tocantins, que é outro paraíso também. Quando eu trabalhava no São Vicente, os colegas me criticavam, me apelidaram de Rei das Amarelinhas. Amarelinha era uma ficha hoje do SUS, que ela era amarela. E com o dinheiro do SUS, Deus aprova essas coisas. Deus aprova essas atitudes da gente, atendendo o pobre, atendendo a pessoa mais simples, né? Meu pré-natal, né? Hoje eu deixei um pouco a obstetrícia de lado, não porque eu não gosto da obstetrícia, é porque eu me apaixonei mais pela emergência. Eu gosto de adrenalina, eu gosto de trabalhar só com emergência. Então, quando eu trabalhava no São Vicente, que eu atendia esse povo, né, e fazia pré-natal de 30, 50 mulheres toda quarta-feira, colegas médicos, às vezes, passava assim, via aquelas pacientes assim, simples, né, coitada, de chinelo de dedo, e era a clientela do Itamar, tal. Mas eles esqueceram que tem um Deus, e o Deus vai multiplicando isso, vai multiplicando, e hoje eu estou onde estou, com esse atendimento que eu fiz. Então, por isso que eu continuo uma pessoa simples, continuo a ser grato ao meu paciente do SUS, ao meu paciente que me trata bem, logicamente, né? E estou sempre ajudando, sempre fazendo. É uma ligadura de trompa, é uma cirurgia que às vezes eu não faço, mas eu peço o colega para fazer. Entendeu? Quer dizer, foi através da medicina que o senhor conquistou tudo que o senhor tem hoje. E chegar nesse ponto, dentro de uma trajetória profissional na medicina, um curso, por si só um curso difícil, o curso mais disputado de qualquer vestibular, de qualquer universidade, e aí vamos retomar naquele ponto
onde o nosso saudoso Lincoln César lhe disse: doutor Itamar, o senhor vai sair da Itatiaia, o senhor vai fazer o vestibular para medicina, mas o senhor, se quiser voltar, as portas estão abertas. Só que o senhor partiu para a cidade de Juiz de Fora, né? Isso, Ócio. Realmente, passar no vestibular de medicina numa universidade federal, naquela época, não sei como é que está hoje, acredito que esteja até mais difícil, né? Mas naquela época, um peão de fábrica, né, ter lido poucos livros, né, ter estudado à noite, realmente foi difícil. Você imagina o sacrifício que eu tive que fazer no cursinho, o quanto que eu estudei para passar no vestibular. Foi realmente um sacrifício tremendo. Mas eu tinha fé, eu tinha esperança, eu tinha certeza que um dia, conforme alguns colegas sabem, eu descascava a parede do meu quarto, tudo batendo na parede para aprender e fixar a matéria. E eu passei, fiz um curso bem feito, dediquei muito, fui um dos melhores alunos da turma. Todos os concursos que eu fiz eu passei, né? Passei no concurso do pronto-socorro em Juiz de Fora, que era um concurso só de 2 turmas de acadêmicos. Eu passei em 10º lugar. Meus colegas todos são professores hoje da universidade. E eu resolvi, por ser uma pessoa simples, né, ter muitos amigos aqui em Ubá. Eu tive a chance também de ser médico do Exército, quis voltar para Ubá, para trabalhar aqui em Ubá. Então, mas uma coisa é certa, Deus aprova tudo aquilo que você faz com carinho, com amor e com dedicação. Essa passagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de medicina, foi também uma passagem difícil, já que lá o senhor sobrevivia graças aos recursos que seus irmãos lhe enviavam para a sua manutenção lá, mas não eram naturalmente suficientes para dar conta de todas as suas despesas lá. O senhor ia a pé para a universidade, doutor Itamar? Muitas vezes, Osto. Porque é o seguinte, eu tinha apenas 2 irmãos que tinham uma condição financeira melhor, que era o Márcio e a minha madrinha, que é a Conceição, que ficou viúva há poucos dias. Eles 2 é que uniram e mandava para mim um dinheiro. Mas eu nunca falava com eles o quanto que eu precisava para manutenção em Juiz de Fora, porque eu sabia do sacrifício deles que eles estavam fazendo para me manter em Juiz de Fora. Então eu nunca falava para eles o quanto que eu precisava. Eu deixava a critério deles o que eles podiam mandar para mim. E nessa época, muitas vezes faltava o dinheiro para o jantar, faltava o dinheiro para a passagem do ônibus, e eu levantava cedo, quando não tinha o dinheiro, e pegava aquela estrada ali e ia procurar. Morei em todos os cantos de Juiz de Fora, morei na Vila Olavo Costa, morei no Posto Rico, no bairro São Pedro, no bairro Fábrica, entendeu? No final da Floriano Peixoto. Então, foi assim com muito sacrifício também. Mas como eu tinha certeza e eu tive também, eu tenho, né, um grande amigo que logo quando eu comecei, ele começou a me dar força, que é o doutor Zé Ricardo, otorrino. O Zé Ricardo me colocou no São Vicente no 5º período de medicina para dar plantão. Imagina você, um acadêmico no período de medicina dando plantão de médico. Imagina o estresse. Certa vez desmaiei, estava atendendo uma mocinha de 15 anos, amiga da minha família, e ela não melhorava, aquela crise asmática, e eu fui ficando estressado e desmaiei. De estresse, de medo da mocinha morrer, né? E aquilo me ajudou, porque eu ganhava no São Vicente, era carteira assinada, 2 salários mínimos. Mas foi muito bom essa passagem minha pelo São Vicente, com o doutor Munir, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, quando comprava uma pizza,
era a minha alegria, porque eu estava morrendo de fome. Ele comprava, ganhava uma consulta particular lá, ele comprava uma pizza para gente. E eu acompanhei muito o doutor Ricardo, me ensinou muito. Doutor Jorge foi muito bom para mim no São Vicente, né? E eu, auxiliando os colegas, hoje eu sou um médico que você realmente não vai encontrar um graduado em medicina que sai da faculdade, como eu saí, fazendo parto e cesariana. Eu não era formado, não tinha especialização de obstetra, eu já comecei a dar plantão no São Vicente como obstetra. Por quê? Porque eu já sabia fazer parto e cesariana, né? Então, os colegas, logo que eu formei, eu entrei para o Exército, e os colegas aqui de Ubá, doido que eu viesse para cá, porque sabia que eu era um pé de boi para eles, né? Final de semana, conforme eu sempre gostei de trabalhar, e à noite. E aí eu comecei a dar plantão no São Vicente como obstetra, mas aí eu me especializei. Eu falei assim, olha, eu não vou porque voltar para minha terra sem especialização, senão eles vão colocar eu como auxiliar deles. Eu não quero, eu quero ter minha vida independente. Então eu fiz pós-graduação em obstetrícia na Santa Casa do Rio de Janeiro, com um dos expoentes da medicina, da obstetrícia, que é o professor Jorge Rezende. Depois eu fiz ginecologia no Hospital da Gamboa, pela PUC, com outro expoente da medicina, que é o Ivan Engluber. Tive o prazer de conhecer todos dois, trabalhar com eles, né? No Hospital da Santa Casa do Rio de Janeiro, tive também a honra de conhecer um grande médico profissional, uma pessoa maravilhosa, que não sei se você conheceu, que foi o Dimas, irmão do Norton. Doutor Dimas era uma sumidade, mas Deus levou cedo. Era uma pessoa assim que sabia tudo, era geneticista. Então, eu dediquei bem, me especializei. Depois de muitos anos trabalhando em UTI, fiz também o curso de especialização em terapia intensiva na Suprema, lá em Juiz de Fora, que é uma faculdade maravilhosa. Então, eu preocupo realmente com essa formação, né? A gente precisa de estar mais atualizado. Nunca a gente consegue, quem trabalha muito, às vezes não consegue acompanhar essa evolução da medicina, que isso muda muito rápido, mas eu faço o possível. Na verdade, o que muda mesmo é a tecnologia, né, são os recursos tecnológicos colocados à disposição dos médicos, porque o saber médico, na verdade, é no próprio exercício da profissão que você vai aprimorando, e ali, no tempo que resta, você pega um livro da sua especialidade, vai também se atualizar, mas é o próprio exercício da medicina que nos torna médicos melhores, né? Exatamente, Washington. É como todas as outras profissões, né? Você só vai ficando bom com o passar do tempo. Quanto mais você dedicar, melhor você vai ficar. Vai ficando. E a medicina não é diferente, né? Você vai vendo muitos casos, esse caso eu já vi, as coisas. Então, chega no final das contas, igual, por exemplo, no ambulatório, hoje, quando chega um paciente, de cara eu já faço o diagnóstico. Às vezes as pessoas até questionam, como o senhor não fez exame nenhum, o senhor tem certeza? Porque as pessoas têm coisa. Agora, realmente, o que você disse é muito importante. Certa vez em Ubá, um secretário de saúde disse que o médico precisa apenas de um estetoscópio e de um aparelho de pressão. Olha, ele falou bobagem. Hoje, com essa medicina avançada hoje, né? É tanto que a expectativa de vida da população melhorou, né? Tem vários fatores que, ao meu ver, influenciam nisso, né? Você precisa de tecnologia, você precisa de aparelhos, você precisa de recursos. Essa semana mesmo teve um episódio no São Isabel, o paciente, sogro de uma amiga nossa, caiu morto na porta do meu consultório. As enfermeiras correram pelo ambulatório, nós ressuscitamos o paciente, levou para a hemodinâmica, né? Foi realizado a angioplastia e o homem está bom. Mas ele esteve morto.
A tecnologia também o salvou, né? Ah, salvou. Se não tivesse essa tecnologia, ele hoje já estaria aí na missa de 7º dia dele. Agora, quantos anos que o senhor foi plantonista no São Vicente? Olha, no São Vicente, eu fui como acadêmico, uns 4 anos. Depois eu fiquei ausente 5 anos, né, que eu fiquei no Exército, e voltei para o São Vicente. No São Vicente eu devo ter ficado uns 10 anos, assim, depois que eu voltei do Rio de Janeiro, fiquei uns 10 anos. E eu sou uma pessoa muito de sorte. Eu acho que tudo isso, a cada dia, eu aumenta mais a minha crença, né? Eu acho que tem um Deus realmente me guiando por tudo. Você veja bem, quando eu trabalhava no São Vicente, teve um episódio no São Vicente interessante. Se a política, às vezes, a gente faz algumas coisas que não deve. Que me levava a dizer lá na Câmara para os colegas que eu sou uma pessoa quase honesta. Veja bem, teve um episódio no São Vicente que eu tinha prometido na campanha, né? Que isso aí eu não sei nem se pode mais, em fazer uma ligadura de uma paciente muito simples, muito pobre, uma pessoa até que faltava dente, coitada. E eu prometi para ela na campanha, e ela chegou fora do dia do meu plantão no São Vicente, e eu falei com ela, olha, não vai ter jeito de fazer, porque hoje não é meu plantão, o hospital não permite. E ela ficou nervosa, começou a passar mal de nervosa. Eu falei, não, então fica tranquila que eu vou infringir a lei aqui, mas eu vou fazer a ligadura da senhora, eu faço a cesariana da senhora e tal. E fiz a ligadura da paciente. E lá, nessa época, tinha 2 provedores muito rígidos, muito corretos, inclusive. Eu não tenho mágoa nenhuma deles, muito pelo contrário. Eu acho que eles estavam certos, realmente. E era o senhor Silvio Ramos, que é pai de um colega meu de turma, do Sérgio Ramos, e o senhor Maurício, pai de outro colega nosso, que é o doutor Marcelo Otorrino. Me fizeram pagar a cesariana que eu fiz. Eu tive que pagar, eu já era vereador, né? Eu falei, isso aí vai vazar, essa confusão toda e tal. E eles me fizeram pagar, eu paguei, sem mágoa nem nada, mas aquilo me tirou um pouco do estímulo, né? Eu falei, olha, e eu já estava sendo convidado pela Rosângela Alfenas a trabalhar mais no Santa Isabel, eu já estava trabalhando nos 2. Dava plantão no São Vicente e no Santa Isabel. Aí eu pensei bem e falei, bom, aqui o negócio não está muito bom para mim, eu acho que eles não estão gostando muito de mim. E olha para você ver que sorte, né? Eu vim para o Santa Isabel, eu não sei se é castigo ou não. Quando eu deixei o ambulatório do São Vicente, entrava médico, saía médico, entrava médico, saía médico, e o hospital foi fracassando. Tinha os opositores do doutor Mauro Condé, e a imprensa, né? E o pessoal da imprensa falando do doutor Mauro, aquela coisa toda, o hospital foi fracassando, e sem médico, porque o médico que trabalhava lá 24 horas decidiu a vir trabalhar no Santa Isabel, e eu vim para o Santa Isabel e comecei a trabalhar, né? Depois de vereador, fui vice-prefeito com o Dirceu, e aqui, sem modéstia, o pessoal, na época, dizia que o Dirceu ganhou a eleição por causa de mim, mas é lógico que ele não vai admitir, né? Porque ele também tem sua força. Mas, na época, e ganhou para vereador, continuei como vice-prefeito, continuei trabalhando muito, né? E a minha vida só foi melhorando, cada dia mais.
como vice-prefeito, a minha esperança é do Dirceu me dar uma oportunidade de ser o secretário de saúde, né, que faria uma economia para a prefeitura, né? Seria um cargo a menos se eu fosse o secretário de saúde, mas ele não me deu essa oportunidade, também não questionei por quê, não reivindiquei, porque eu não sou de ficar pedindo, embora vereador gosta muito de pedir, mas eu não sou de pessoas de ficar pedindo. E decidi ficar no Santa Isabel trabalhando. Nos 4 anos que eu fui vice-prefeito, sem ir na prefeitura, e eu tenho essa mágoa, né, essa tristeza de que eu atendi, tenho os comprovantes, levei para a época do debate, 70 mil atendimentos em 4 anos no Santa Isabel, atendimentos de consulta, e fiz e ajudei fazer, entre procedimentos cirúrgicos que eu fiz e ajudei fazer, 1.800 em 4 anos. Bom, atendimento do SUS, Washington. Você sabe que o SUS hoje nem está pagando. Nem está pagando. Tem meses e meses aí que nós não recebemos procedimentos do SUS. Paga-se muito pouco, né, os procedimentos do SUS. E na época que nós resolvemos ser candidato a prefeito, né, por influência dos colegas, e os colegas pediam para mim que eu fosse candidato, eu resolvi enfrentar o Partido dos Trabalhadores, que na ocasião o Lula estava em alta, ainda não tinha saído do mensalão, não tinha saído aquelas coisas todas do Lula, e o Lula estava em alta, e eu fui derrotado pro candidato do Partido dos Trabalhadores, que fez a campanha dele, ao meu ver, covardemente. Mas, doutor Itamar, sem querer interromper, mas já interrompendo, agora, nesse ponto da nossa entrevista, a sua trajetória médica já se confunde com a sua trajetória política. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, já que o senhor exerceu 3 mandatos de vereador, e num desses mandatos, inclusive, o senhor alcançou a presidência da Câmara Municipal. As suas lembranças dessa época de vereador, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, Washington. Então vamos falar por que eu decidi, me despertou a importância da política. Hoje eu sei da importância que é a política na vida do cidadão, né? Se eu morrer algum dia assassinado, né, por política, pode ter certeza que eu morrerei feliz. Sabe por quê? Quando eu cheguei em Ubá, e eu aliás, eu não tinha chegado em Ubá ainda, eu estava com um pé no Exército e o outro aqui em Ubá, na iminência de ficar no Exército, porque eu tinha propostas maravilhosas no Exército, porque eu toda a vida, por ser de origem humilde, eu toda a vida fui ajeitoso. Eu tratava bem as esposas dos coronéis, dos generais e tal. E eu tenho, inclusive, um compadre meu, que é padrinho da minha filha, que foi general de exército, general Benito Nino Bizio. Foi comandante militar do Sul. Então, nessa época, eu tinha toda a oportunidade de ficar no exército. Mas, por gostar de Ubá e querer voltar aqui para conviver com meus amigos, cheguei em Ubá. Fiz um exame de seleção para a prefeitura de Ubá. Nesse exame de seleção, eu fui aprovado em 4º lugar, conforme xerox de uma funcionária da prefeitura. Hoje eu posso falar o nome dela, que é muito minha amiga, a Claudinha. Ela tirou a xerox do resultado da prova. Eram 6 vagas. Governo do professor De Filipe, super honesto, né? Conforme a população sabe tudo. Doutor Ricardo, Francisca, esposa do César, trabalhava na prefeitura, tal.
Eu passei em quarto lugar e fui chamado para vir assinar o contrato na prefeitura. Era um exame de seleção, não era propriamente dito com edital, concurso e tudo. E quando eu chego em Ubá, tive a decepção de... Não, teve um problema aqui, que um colega seu aqui quis ficar no seu lugar, não sei, mas espera aí, como assim? Perguntei, como assim? Eu fui aprovado aí, vocês me chamaram para fazer o... Aí, vim assinar o contrato. Aí fui na prefeitura, essa funcionária que já era minha amiga, já tinha feito parto da família, não sei, falou, olha, teve um vereador que não aceitou o sobrinho dele ficar de fora, não. Tiraram você. Eu falei, mesmo, entendi. Eu não tenho pai, sou pobre, né? Tiraram o mais pobre, tudo bem. Desci a rampa do Hospital São Vicente meio nervoso, falei, eu só vou encher com esse caboclo de porrada. Aí o doutor Jorge, que queria... Jorge Sobral. Sobral Venâncio, doutor Jorge, me segurou pelo braço e falou, não, você não vai fazer isso. Se você bater num secretário de saúde, você não vem para o bar. E nós precisamos de você em Ubá. Eu falei, bom, já que o senhor está falando isso, doutor Jorge, eu deixo para lá. Mas eu não vou vir para o bar, não. Eu vou ficar no exército. Não, você vem para o bar e tal. Aí o que eu fiz? Processei a prefeitura. Processei a prefeitura, anularam o exame de seleção, teve outro concurso, aí eu passei. Aí teve concurso mesmo. Eu passei na prova e continuei trabalhando. Aí eu comecei a perceber a importância da política. Encontrando com o doutor Valadão no pátio do São Vicente, o doutor Valadão estava manifestando, ser candidato a prefeito. Doutor Valadão, eu quero ser candidato a vereador com o senhor aí, essa coisa. O doutor Valadão, eu não sei se eu vou ser candidato. Nisso o doutor Ibrahim Jacó, que eu gosto demais, o doutor Ibrahim é uma pessoa maravilhosa, sempre me tratou, ele, mas o doutor Muniz, sempre me trataram com muito carinho, né? Então eu gosto demais do doutor Ibrahim, sou muito grato a ele, ao doutor Muniz. Me chamou e falou, não, você vai filiar no PDT. Aí eu falei, uai, filio então, doutor Ibrahim, tal. Filiei no PDT e fui candidato a vereador e arrebentei. Fui um dos mais votados, dos mais votados na época. Só para situar no tempo, isso foi no ano de 1992, 96. Qual eleição foi essa? Eu acho que é 92, né? 92. Agora eu fiquei na dúvida. Só sei que eu fui presidente da Câmara em 2000, no governo do Narciso. Aí depois do PDT, eu percebi um negócio, um clima meio diferente. Na reeleição, eu fui fazer campanha na colônia, uma benzedeira lá, eu comecei a pedir os votos da benzedeira. O doutor Antônio não gostou muito, que era também do PDT. E veio me chamar a atenção, que eu não podia ir na colônia e tal. Eu até, inclusive, falei com ele, falou, doutor Antônio, eu não sei se o senhor é dono da colônia, não é? Eu não sabia que o senhor era dono da colônia. Fiz de bobo, né? Não, porque você me prejudica. Tudo. Falei, não, eu não quero prejudicar o senhor. Então, tá bom. Aí eu percebi que o candidato do PDT à prefeitura de Ubá seria o doutor Muniz, mas que ele já estava sendo minado. Aí eu falei assim, eu não vou ficar nesse partido, não. Você está assistindo a Web TV Uai, de Minas para o mundo. Nossa cidade está mudando. A Prefeitura de Ubá trabalha todos os dias por você. Com o programa Rua Nova Mais Qualidade de Vida, mais de 25 ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou, favorecendo centenas de crianças.
Não tem segredo. Trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubá, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Voltamos agora com a segunda parte dessa entrevista com o médico Dr. Itamar dos Santos, onde ele fala sobre a sua trajetória política, e estávamos conversando sobre o ano de 2000, quando uma articulação fez do Dr. Itamar presidente da Câmara Municipal de Ubá. Dr. Itamar, essa articulação política foi feita, inclusive, com 2 candidatos opositores também pleiteando a presidência da Câmara, né? Sim, Washington. Exatamente. Foi quando, né, eu enfrentei os candidatos, né, com apoio de prefeito, de ex-prefeito, e consegui chegar à presidência da Câmara. Mas para você saber do quanto eu fui fiel e comecei a pensar naquilo que eu já fazia da minha vida particular, eu eleito presidente da Câmara, eu quis fazer alguma coisa. Fiz umas portarias lá para economizar os gastos da Câmara, né? Teve umas vereadoras lá que não gostou muito, que eram uns telefonemas que fazia para deputado em Brasília, e eu cortei aquilo tudo, né? Ficaram meio coisa, falei, não, nós temos que economizar. Mas aí eu tive a iniciativa de construir uma sede própria, né? E fui falar com o professor Narciso, né? A dona Letícia, diretora da Câmara, falou assim, doutor, o senhor não precisa de falar com o prefeito sobre o que o senhor tem que fazer com o dinheiro da Câmara, não. Isso é o direito do senhor. O senhor faz do dinheiro que é repassado para a Câmara o que o senhor quiser. Eu falei, não, mas eu tenho que falar com ele. Eu acho que eu tenho que prestar, ele é mais experiente do que eu, o que ele acha, como é que estão os cofres da prefeitura. E a gente tem que gastar igual na casa da gente, dona Letícia. A gente não pode gastar aquilo que não tem dinheiro, não sei como é que está os cofres da prefeitura. Quando eu cheguei para conversar com o Narciso, ele ficou até um pouco alterado, falou assim, olha, se você do meu partido não me ajuda a economizar, eu vou contar com quem? Então eu falei, não, mestre, eu só vim falar com o senhor e tal, mas esquece isso. E voltei e nós continuamos com aquele aluguel ali na Galeria dos Viajantes. Galeria dos Viajantes. E depois eu passei a presidência, né? E fui vereador mais um mandato. Depois eu fui vice-prefeito, né? Foi no segundo mandato meu que eu fui presidente da Câmara e tal. E aí continuou a política. Quando eu terminei de vice-prefeito, que eu fui derrotado pelo candidato Vadim Baião, e eu passei a dedicar mais o meu trabalho como médico, né? E aí eu percebi que realmente a política, para o médico, para a pessoa que tem uma profissão boa, igual a minha, ela é muito desgastante, né? É um prejuízo financeiro muito grande. Então, na administração do Vadim para cá, eu costumo explicar para os colegas aí que se eu fosse egoísta, se eu pensasse apenas em mim, na minha família, eu tinha que amar o Lula mais a Dilma. Porque foi na administração do Lula mais da Dilma que eu melhorei muito a minha vida financeira. Há pouco tempo eu convencendo um empresário petista que ele também é apaixonado com Lula, porque ele também, a vida dele melhorou, mas nós temos uma explicação lógica para a coisa, né? Não querendo aqui desfazer do Lula, porque eu também não tenho essa raiva dele, não. Mas a minha melhora de vida financeira foi porque realmente a saúde piorou muito, né? Então, o serviço público piorando, muitas pessoas fizeram plano de saúde, muitas pessoas me pagaram consulta, e eu também, logicamente, tenho hoje mais experiência, né?
melhorou a minha clientela, aquela coisa toda. Então tem uma série de fatores aí, mas realmente a política, para uma pessoa assim que tem, aí você pode me perguntar, igual muita gente às vezes falavam longe de mim, mas o que o doutor Itamar quer mais, ganhar mais dinheiro como prefeito? E a pessoa tem suas razões. Eu não tiro a razão da pessoa pensar, não. Se você parar para pensar assim, na lógica, bom, se o doutor Itamar tem um emprego bom, né? Que ele, ou melhor, ele tem uma profissão boa, porque eu não tenho praticamente emprego. E ele ganha bem nessa profissão dele, e ele está querendo ser prefeito, alguma coisa esse cara está querendo fazer de errado aí. Não é mesmo? Dá até para pensar nisso, mas não. Eu te confesso que se algum dia o destino, né, me levar a ser prefeito de Ubá, uma das coisas que eu farei, primeira coisa que eu farei na prefeitura, eu quero prestar para a população, porque eu não gosto que as pessoas falam de mim, pensam mal de mim. Eu quero prestar conta para a prefeitura, para a população, de todo o dinheiro que entrar e sair da prefeitura, Washington. Eu vejo isso uma falta de consideração com o eleitor. Eu acho que o prefeito, o secretário, o vereador, o governador, o presidente da República, ele tem que prestar conta para a população de tudo, de tudo. Outra coisa é enxugar a máquina administrativa. Você não pode, né, colocar na prefeitura pessoas que não tenham uma função, né, não vai desempenhar uma função em benefício da sociedade. Você vai colocar uma pessoa só porque ela te ajudou na campanha? Não. Isso não pode. Entendeu? E aí vai faltar dinheiro para fazer obras, para melhorias da cidade, para melhoria da área da saúde, da educação e tudo. Se a prefeitura tiver muita gente sem função, né? Então isso é outra coisa. Você pode... O senhor falou agora em falta de dinheiro, falta de recursos para a saúde. Isso é um problema que tem sido enfrentado pelos administradores hospitalares, pelos gestores da saúde de uma forma geral. E isso se reflete também nos médicos, como o senhor estão lá na ponta do atendimento, prestando serviço à população. A população parece que ela também não compreende muito isso que está acontecendo hoje no país, que é a falta de recursos para a medicina, né? Exatamente, Osh. A população, com todo respeito aqui, com todo o carinho que eu tenho pela população, ela não tem esse discernimento para enxergar, né, o descaso que os gestores da saúde têm com os hospitais. Eles usam muito a saúde na época da campanha. Na época da campanha, eles prometem resolver todas aquelas deficiências, aquelas carências da saúde. Mas quando ganha, parece que ele perde aquela sensibilidade. E, para fazer isso, eu acho que o político ele tem que ter essa sensibilidade com o próximo. Ele tem que ter esse amor ao próximo. Ele tem que saber, igual está acontecendo atualmente, ele tem que saber que quando ele não repassa aquele dinheiro do orçamento que é designado à saúde, aquilo vai refletir na morte de muitas pessoas. Falta de leitos, falta de medicamentos, falta de médicos especialistas naquela área. Entendeu? Então, isso é uma coisa, um caso de polícia, mas eu não sei por quê. Né? Nesse ponto aqui eu faço uma crítica ao Ministério Público. Por que o Ministério Público não toma conhecimento disso? Não procura saber qual o dinheiro que está sendo designado para aquilo? Está sendo suficiente para aquilo?
Está dando para contratar os médicos necessários para atender a população com dignidade? Está sendo necessário para contratar os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os funcionários da limpeza? Né? Será que está fazendo isso? Será que o dinheiro está sendo suficiente? Tinha que procurar saber disso, vocês não procuram saber. E a saúde fica nesse descaso. E conforme você me perguntou, a população, por sua vez, ela quer culpar como fazem com a polícia militar, com a polícia civil. Eles querem culpar exatamente aquele que não tem culpa do problema, que é o profissional. Tanto o médico, quanto os enfermeiros, como técnicos de enfermagem. Eles não estão trabalhando dobrado, talvez até mais do que o dobro. Conforme eu disse, hoje o serviço de saúde, a nível de hospital principalmente, ele está congestionado. É um volume de paciente tremendo. Infelizmente, não dá para você dar aquela atenção necessária para o paciente, que a gente sabe que muitas vezes apenas aquela atenção, aquele carinho, aquela palavra amiga vai melhorar o paciente e você não está podendo fazer aquilo. Você passa a ser um organicista e o doente passa a ser um objeto de trabalho. Muitas vezes, hoje, pacientes internados principalmente, eles não têm nome. É leito. Leito 1, leito 2. Quarto, 20. Leito 2. Por que isso? É um volume muito grande. E a população, por ignorância alguns e por maldade de outros, atribui a nós, porque eu estou nesse conjunto, a culpa disso tudo. Mas não procura saber se o governador do estado, por exemplo, quanto que está devendo para o Hospital Santa Isabel. E outra que a população também precisa de fazer, os gestores do SUS a nível municipal, estadual, prestação de conta. Aonde está indo o dinheiro aí. Entendeu? Então eu acho que tem muita coisa que pode ser feito para melhorar, né? Mas a verdade é que na área da saúde ninguém quer colocar, os gestores não querem colocar dinheiro. A gente tem que se virar com aquilo. E quem fica crucificado? Os profissionais, porque a população não entende, né, que a culpa não é nossa. Igual a pessoa vai atribuir à polícia militar, por exemplo, do problema da segurança pública. Tem um irmão que é reformado hoje, ele pegava o indivíduo, cometia uma infração. Antes do meu irmão chegar no posto de comando dele, o indivíduo passava e falava: olha, já estou solto. Quer dizer, é um problema, muita coisa aí para ser consertado. E nós vamos apresentar o nosso candidato, que eu conheço bem. Aliás, eu queria falar sobre isso com o senhor, porque quando o senhor optou por voltar para sua terra natal, para o interior, o senhor deixou para trás uma oportunidade de crescer como médico do Exército. E uma ascensão profissional como médico dentro do Exército, com certeza, à medida que o senhor fosse ascendendo hierarquicamente ali, os seus ganhos, com toda certeza, seriam muito mais expressivos. E o senhor fez essa opção. O senhor preferiu voltar para sua terra. Mas lá, nesse período que o senhor atuou como médico do Exército, o senhor conheceu uma pessoa que hoje o senhor é, vamos dizer assim, apaixonado por ela, que é o ex-capitão do Exército,
hoje candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse sobre essa passagem sua. Sim, Washington. Eu, quando estive no Exército, eu tive bons relacionamentos no Exército. Eu fiz grandes amizades no Exército, tanto do pessoal de baixa patente quanto de alta patente. Eu tenho o padrinho da minha filha, que é general, né? Que sempre fez, sempre ligava pra gente, cartão e tudo. E eu fui convidado na época, né, por esse bom relacionamento, eles me disseram que se eu continuasse no Exército, que eu seria levado para ser médico da Presidência da República. E aí eu, logicamente, que eu sei das minhas limitações, falei assim, olha, depois que eu me especializar bem, que eu posso ser médico da Presidência da República, né? E nessa época, quando eu comecei em 86, em Pouso Alegre, eu era médico da AD4, Artilharia Divisionária 4, e do 14º GAC, em Pouso Alegre, né? Que era comandante da AD4, é o general Brízida, e do 14º GAC era o coronel Benito, que depois chegou a general, que é esse que é meu compadre. E nessa época, eu fiquei conhecendo o capitão Jair Bolsonaro, que ele já fazia umas visitas nos quartéis, do que ele estava já trabalhando em defesa dos militares. Não sei se nessa época ele já tinha pretensões políticas, mas a verdade é que ele é uma pessoa que já pensava no bem-estar do próximo. Por quê? Quando terminou o governo militar, que ia entrar o Tancredo, mas morreu, né? Entrou o Sarney, que é um fascista, né? O Sarney. O salário dos militares só foi uma infração muito grande, muito alta, né? O salário dos militares foi defasando. Aí que o capitão Jair Bolsonaro entrou em ação. Começou a reivindicar e protestar e dar entrevista na revista, foi preso. E ele enfrentou o ministro Walter Pires e fez reivindicações, reuniões com os capitães, com os colegas, e ele começou a ter o apoio. E, logicamente, nessa época, eu entendendo desse patriotismo dele, né, eu comecei a ficar fã dele. Então, desde essa época que eu era já fã. Nisso eu terminei meu primeiro ano lá em Pouso Alegre e esse coronel que é padrinho da minha filha arrumou para mim para o Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Chegando no Hospital Central do Exército, me colocaram na emergência, parece que é coisa do destino, né? Aí os colegas que lá já estavam me recebendo lá e me davam os pêsames. Ô mineiro, meus pêsames. Eu falei assim, homem, gente, por quê? Você veio para emergência, mineiro? Mas eu toda a vida fui ajeitoso. E essa emergência, hoje, é uma coisa interessante. Dava muita cadeia para médico. E eu comecei a trabalhar na emergência, como a minha família ficava aqui, eu morava lá na emergência mesmo. Eu dormia lá e fazia os plantões para os colegas. Ia fazendo os horários dos colegas à noite, 2 horas da madrugada, era vários clínicos e pediatra, ortopedista, muitos médicos. O colega me propunha, olha, mineiro, você quer fazer meu plantão aqui?
você quer fazer minhas 2 horas de 2 às 4? Eu falei, põe o dinheirinho no meu bolso que eu faço. E nisso, né, o pessoal gostando de mim, aquele bom relacionamento, e me arrumaram para mim fazer especialização lá na Santa Casa, né? E o Jair Bolsonaro teve um acidente, né? Mas antes do acidente, que ele foi preso por ter dado, você sabe que a vida militar é alicerçada em hierarquia e disciplina. Você não pode falar coisas que não condiz ali com as normas, né? E aí nós lá reunidos, todo mundo, né? Todo mundo já fã dele. Não, vamos internar ele aqui no hospital e tirar ele da cadeia. Aí, mas nesse tempo, nesse inteirinho, o ministro soltou ele. E aí nós continuamos e de repente ele candidato a deputado. Me parece que foi em 1990. Só sei que foi na época do Collor. O Collor, aqui estou meio assim na dúvida da política, mas só sei que foi no governo do Collor, né? O Collor prometendo tudo lá, né? Igual o Ciro Gomes promete agora, é outro Collor de Mello, né? E aí pegou, candidatou, desligou do Exército. Mas eu continuei acompanhando o Bolsonaro, né? Porque da importância dele, né? E ele é uma pessoa primeiro de turma, fantástico. Você conversar com ele, você vai ficar fascinado com ele. É um cara primeiro de turma, patriota, né? Uma pessoa super correta. Ele vinha acompanhando essa história dele. Todas as vezes que ele foi candidato, você pode procurar saber. Não aceitava doações de campanha. Ele fazia, até porque nem precisava, né? Porque os militares, as famílias dos militares votavam nele em peso, né? E então ficou assim essa admiração por ele, né? E quando agora eu fiquei sabendo da manifestação dele a presidente, a ser candidato a presidente, eu tive aquela iniciativa, né, de colocar no meu consultório aquela frase, né, que as pessoas às vezes é até interessante, elas não lêem muito a frase não, eles chegam e vê a foto dele, aí faz algum comentário, mas a frase mesmo que eu coloquei no consultório é que era para chamar a atenção das pessoas, né? Que a frase, não sei se você viu, que para você valorizar e respeitar o homem, é preciso você conhecer a história dele. Ou seja, o passado dele. E como eu conheço o passado dele, sei onde ele nasceu, do Vale do Ribeira, e como que ele chegou, né, na época que teve aquelas guerrilhas, ele que levou os militares lá no meio da mata que ele conhecia, onde ele tirava palmito, ele levou lá os militares para pegar o capitão Lamarca, que tinha assassinado uns militares na presença dele, ele tinha 15 anos. Então, isso aí tudo me fez e coisa. E quando ele manifestou essa candidatura a ser candidato, eu coloquei aquilo para chamar a atenção das pessoas e até mesmo para fazer um teste. E tive a felicidade de todo mundo que chegar no meu consultório e ver aquilo, e é esse o candidato, doutor, esse o candidato. Aí nisso eu mando, alguém fez aquela fotografia, fez um print do cartaz e mandou para ele.
onde ele mandou aquele agradecimento. E realmente já mandei proposta para ele, mas recusou. E da minha ajuda para a campanha dele. Porque eu acho, aqui sem desfazer dos outros candidatos, mas é fácil você entender que o Brasil chegou numa condição caótica, né? O Brasil, todas as áreas que você analisar, realmente está uma coisa triste, lamentável. Você vai para a área da educação, né? Professoras agredidas em sala de aula, aluno não respeita mais professoras, não estudam mais. Eu não sei o que será do Brasil daqui a uns anos. Segurança pública, as pessoas não respeitam os militares, né? Às vezes o militar está cumprindo com o dever dele, as pessoas não respeitam mais, os médicos não respeitam mais, ou seja, ninguém respeita ninguém. E a proposta do Bolsonaro é uma proposta que dá um choque na sociedade, chama a atenção da sociedade daquilo que a gente era feliz e não sabia, né? E como ele é militar, ele foi militar, né? Capitão do Exército, a população mais jovem que foi massacrada aí por professores desse grupo, né, fascista, que fez a cabeça do jovem do quanto foi ruim a ditadura militar, que não é verdade, Washington. Você é mais novo do que eu, talvez você não tenha vivido a ditadura militar. Foi a coisa melhor que teve no Brasil até hoje, senhor. A intervenção militar, porque não tinha ditadura. Naquela época, em 20 anos de intervenção militar, matou-se 400 pessoas, que a meu ver era tudo terrorista. Muitos deles escaparam da morte e acabaram com o Brasil agora. Entendeu? Agora você imagina só, em 20 anos em Ubá mata quase essa quantidade. No Rio de Janeiro, em um ano, matou quase 200 policiais. Né? Então, na época da intervenção militar, que eu não aceito chamar de ditadura, não tinha nada de ditadura, a gente tinha liberdade, você andava nas ruas, você deixava sua casa aberta, você podia morar no sítio, né? Que isso tudo acabou, entendeu? Então, a proposta do Jair Bolsonaro é resgatar isso tudo, militarizar a escola. Por que houve uma briga para colocar os filhos no Colégio Tiradentes agora? Eu te pergunto, por que gente rica, bem de vida, tirou-se o aluno lá da escola particular e levou para o Colégio Tiradentes? Olha, porque tem pessoas que estão entendendo que a saída para uma sociedade mais humana, mais justa, a pessoa tem que ter essa educação. E a educação, esse regime militar, entendeu? Que felicidade que eu tenho de ter tido uma formação militar, rapaz. Isso é importante. Se a minha filha hoje fosse estudar no coisa, eu ia empenhar o máximo para ela estudar num colégio, como o Colégio das Freiras, né? Olha que coisa boa que tinha, nem sei se tem mais. Os colégios das irmãs, pessoas recebiam uma boa educação, que às vezes a gente não tem capacidade de dar para os filhos da gente. Eu, quando era vereador, eu falava isso, a coisa mais importante na vida do cidadão são as professoras. Que as professoras te mudam de classe social. As professoras ajudam você a sair da miséria, daquela condição precária de vida, para ser um grande cidadão amanhã. Porque às vezes o pai da gente, eu, por exemplo, sou filho de mãe analfabeta e pai semi-analfabeto. Como que eu poderia ser médico? Só com as varadas da professora Cordélia,
com os puxão de orelha da professora Dona Angelina e outras mais que eu tive, professor Zé Aldair e tal. Então, essa proposta do Bolsonaro, gente, as pessoas têm que parar para pensar. E outra, tudo que inventam a respeito dele é mentira. Mentira. Ah, que ele é homofóbico. Mentira. O melhor amigo dele na Câmara era o Clodovil. Você está vendo agora nos vídeos aí quantos gays, quantas lésbicas fazendo, dando entrevista a favor dele. Não tem nada disso, rapaz. O que ele é contra, e que eu também sou contra, eu acredito que você seja contra, é aquele kit nas escolas de ensinar essas coisas para a criança. Você não pode despertar na criança. Isso incomoda a cabeça de qualquer, até de adulto. Você tem que despertar na criança é o interesse para os estudos, para aquela formação, para quando ela tiver adulta, ela poder trabalhar num emprego melhor, né? Ter um ganho melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Né? Outra coisa que o Bolsonaro é a coisa mais lógica. Você sabe disso. O ser humano, eu aprendi isso com meu pai. O ser humano tem que acostumar o corpo dele no trabalho. Por quê? Se o seu corpo está acostumado no trabalho, nada para você é sacrifício, é privilégio. Eu sempre falo lá, tem colegas meus que dão um plantão de 24 horas e se você cumprimentar ele no pátio do hospital depois que ele sair do plantão, ele briga com você. Eu fico 1, 2, 3, 4, 5 plantões feliz da vida. Por quê? Eu acostumei o meu corpo no trabalho, então aquilo para mim é um privilégio. É a outra proposta do Bolsonaro, valorizar o trabalhador, o aposentado. Deixar de ficar dando auxílio para quem não trabalha hoje. Isso é errado. Ah, que é coitadozinho. Não, quem tem que trabalhar é os pobres. A pessoa, se tiver bem de vida, se você tiver bem financeiramente, você não precisa trabalhar, você tem sua condição de vida boa. Não é pegar e ficar dando bolsa para... Lógico, tem pessoas que realmente precisam. Você tem que ajudar quem precisa. Você está entendendo? Quem quer ser ajudado, quem quer melhorar de vida. Você está entendendo? Menino estudioso, né, está se esforçando na escola, eu acho que ele tem que ser ajudado. Agora o menino não quer estudar, tem que pôr ele para trabalhar, senão ele vai virar bandido. Isso é uma coisa lógica. Então, a vara da professora Cordelis. Exatamente, exatamente. Na época, eu poderia até ter ficado com raiva. Mas hoje, imagina você a paixão pela vida que eu tenho hoje, que eu tenho por essas professoras que eu tive. Né? A gratidão que eu tenho por elas. Eu falo, gente, imagina se ela não tivesse feito isso comigo. O que eu estaria fazendo? Né? Outra coisa, Washington. As pessoas falam, não, mas isso aí é violência, isso aumenta a violência, que é a proposta dele de liberar o armamento. Veja bem, eu fui vítima disso aqui nesse sítio, né? As pessoas entraram aqui, torturaram a minha esposa, levaram a minha esposa, deixaram ela lá no alto da serra, amordaçada e tudo. O que deu? Nada. Olha que absurdo. Entendeu? Você imagina você, se eles soubessem que eu poderia ter uma arma aqui, você acha que eles iam fazer isso? Eles não iam. Eles iam pensar 2 vezes. Por que eu te falo isso? Porque o meu avô tinha uma carabina e ninguém entrou na propriedade do meu avô em todos os anos que ele viveu. Ninguém nunca se
atreveu em ir roubar na propriedade do meu avô. Então é outra coisa que as pessoas às vezes pensam que não é uma boa coisa, mas é. As pessoas têm. É tanto que os países, eles se armam para quê? Para se defender dos outros países, né? Então, a gente tem que estar... É uma coisa boa também, é uma proposta boa, né? A outra coisa que ele vai fazer, pela história de vida dele, que é não permitir a roubalheira. Hoje você sabe, o promotor da Lava Jato falou isso, e não sou eu que estou dizendo, é pessoas competentes, pessoas que sabem o que está falando. No Brasil hoje, ou melhor, nesses anos que passaram aí, foram roubados, né, 200 bilhões por ano. Esse dinheiro, ele fez as contas e disse que isso daria para triplicar a saúde, o orçamento da saúde, da educação e da segurança pública. Se ele colocar nos ministérios, no secretariado dele, pessoas não indicadas por partido políticos, pessoas íntegras, pessoas honestas, inclusive muitos militares, e acabar com essa roubalheira, eu falei isso para um vagabundo lá no hospital outro dia, na mão da polícia. Ele estava preso, eu falei para ele, olha, vota nesse cara aqui, ó, do Bolsonaro, que a sua vida vai melhorar, meu querido. Você não vai precisar de roubar mais não. Entendeu? Por quê? Porque a maior parte dessas roubalheiras também não é só, né, a falta de leis rígidas, não. É porque a situação não está boa. Você pode até pensar que esses últimos governos, que melhorou a vida do cidadão, mas não melhorou não. O desemprego é mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, né? E a coisa piorou. O salário em relação ao custo de vida, ele está defasado. Quem ganha hoje salário mínimo, pouco mais de salário mínimo, passa muita dificuldade, né? Então essa violência que está hoje, esses assaltos, tudo, é fruto dessa sociedade e dos maus exemplos também dos políticos, né? Então, são esses fatores assim que eu vejo, né, um candidato assim com muitas condições para ser um bom presidente da República. Eu sempre pergunto às pessoas que me indiquem um outro candidato que tenha um projeto igual ao dele, né? E que tenha uma história igual a dele. Você vê que não é fácil o indivíduo ter 7 mandatos de deputado e não ter nada grave, né, que pese sobre os ombros dele de coisa errada que ele fez. Eu acho que isso aí é uma coisa, né, conforme eu quando fui candidato a prefeito e que eu tive assim certas pessoas que queriam influenciar no meu vice, no Oswaldinho Salgado, e eu sempre falei isso. Eu faço um desafio. Quem me apresente um candidato com a sensibilidade do Oswaldinho Salgado e com o currículo dele, de honestidade, porque as pessoas às vezes cobram do outro assim, muita coisa bonita e tal, mas é importante, né, o indivíduo ser uma pessoa, né, de vergonha na cara. Para ocupar cargos públicos, eu acho que a pessoa tem que ter caráter, né? Tem que ter caráter, tem que ser uma pessoa íntegra, tem que ter uma história.
Porque a gente vê e tem candidato que tem a vida particular dele é mais enrolada do que tudo. Você acha que quando ele entrar num cargo público, um administrador e tudo, ele vai melhorar? Não vai, não. Isso é igual num casamento. Se você casar com uma pessoa que não tem um passado muito coisa, a chance de você, né, daquilo dar errado, tanto o homem quanto a mulher, daquilo dar errado é muito grande. O político é a mesma coisa. Por isso que eu chamo a atenção das pessoas, né, com as pessoas que eu converso, eu chamo a atenção para esse fato. A pessoa tem que puxar a fita do candidato. Vamos ver a sensibilidade desse. Não basta ser só honesto também não, quer ver? O camarada, eu estou vendo aí muita coisa, pessoa honesta, mas não tem, é muito fria para o meu gosto. Você, para administrar uma cidade, você tem que ter uma certa sensibilidade. Olha, vamos ver lá no Hospital Santa Isabel, Hospital São Vicente, o que a gente pode ajudar? Está faltando recursos, né, para melhorar a qualidade de vida lá, a qualidade dos atendimentos lá dos hospitais. O que as pessoas podem fazer? O que os gestores podem fazer para melhorar aquela qualidade de atendimento? E as pessoas não têm essa sensibilidade. Você precisa de pessoas que, além de tudo, né, além de ser honesto, além de saber administrar o dinheiro, conforme eu te falei, eu tive essa felicidade, né, de ter hoje uma vida boa e controlada, porque eu aprendi com meu pai. Meu pai falava, você tem que poupar 30% do que você ganha. Você não pode gastar mais do que 70% do que você ganha. E aí que eu venho a crítica que eu faço ao governo do PT. Ah, melhorou porque aumentou o crediário. A pessoa pode comprar, mas espera aí. Você tem que saber se você tem condições de pagar e se você não vai pagar o dobro daquilo, né? A gente só pode comprar, muitas vezes que eu falava com a minha esposa aqui, que a gente às vezes até discutia, porque eu não gosto de comprar fiado. A não ser que você compre um bem maior, uma propriedade, um imóvel, às vezes você pode ficar devendo. Mas coisas supérfluas você não pode comprar. Então, eu acho que essa ilusão que os governos, né, colocou na cabeça da população, de comprar, você sabe isso, os economistas explicam isso todos os dias. É uma fria você. Certa vez, eu tinha um consórcio na Sanvel de um carro, não quis comprar aquele consórcio. Falei com o rapaz, olha, esse negócio é meio complicado, não gosto desse negócio. Não, faz uma surpresa para sua esposa de um carro novo. Na 4ª prestação, gosto, no governo do Collor de Mello, na 4ª prestação, consórcio de 12 meses, na 4ª prestação, eu percebi que estava pagando 2 carros, ia receber só um. Então, você vê a ilusão disso, a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso, né? Então a gente precisa de um governo mais realista, né? E que não promete muita coisa. O Bolsonaro faz isso. O presidente, o candidato a presidente, que vai prometer muita coisa, tem que prometer isso que eu estou falando, que é a coisa viável. Você cortar aqui, cortar ali, né? Acabou que foi preso, a mulher dele vai trabalhar para sustentar ele, ué. Por que ela vai ficar à toa ganhando aquele dinheiro? Eu tenho pacientes, que é esposa de vagabundo, que pede para ele ir preso, para ela ter o dinheiro dela. Olha, isso não pode, num país desse, né?
Então, essas coisas que a gente tem que corrigir. E, mais uma vez, né, eu reforço aqui esse empenho nesse nome, né, se realmente confirmado a presidência da República, que eu vou trabalhar austivamente para que ele seja vitorioso, porque não vejo outra saída. E se alguém que me apresente uma outra pessoa que vê, precisa de uma pessoa de pulso. Isso é como a comparação que eu digo é como um indivíduo que caiu numa ribanceira, num buraco imenso. É o Brasil, está lá. Para você puxar salvar essa pessoa, você precisa de uns bombeiros com braços fortes. E o Brasil está nessas condições. Precisa de um presidente forte, de pulso, e que tenha o respeito das Forças Armadas, dos militares, de todos os estados, para poder... Outra coisa, Washington, você sabe disso, que para você, se você, por exemplo, para você ser chefe de alguma coisa, você tem que dar exemplo, você tem que ter história. Eu, na área médica, tem histórias de colegas que assumiram determinado cargos de chefia, que bateu na mesa. Olha, a partir de hoje, a coisa vai ter que ser assim, assim, assim. Aí levantou um outro colega lá e disse para ele, então, você quer que eu faça tudo aquilo que você nunca fez? Pronto, ele nem assumiu o cargo. Então, a gente precisa de ter. Quando eu falo isso, eu chamo a atenção para o meu grupo político na defesa do meu candidato a prefeito futuramente, Oswaldinho Salgado, que eu chamo a atenção das pessoas o seguinte, que façam um levantamento. Se achar alguma coisa que desabone a conduta da pessoa, fale comigo. Você está entendendo? Eu acho que é isso aí que a população precisa de pensar agora, nesse ano de eleição para presidente da República. Tem que ter um indivíduo, tem que ser um indivíduo que tenha essas propostas. Proposta de moralizar o país. Está difícil. Hoje o profissional militar está desestimulado a trabalhar. Quando ele não é agredido verbalmente, ele é assassinado. Quando o médico, eu já disse isso em outra entrevista, é agredido no hospital, ele foge daquele setor, fica com dificuldade de arrumar médico para aqueles setores. Igual nós passamos no Hospital São Isabel, não tem pediatra porque a população agride os pediatras. Você está entendendo? O militar, a mesma coisa. Os professores, a mesma coisa. Então, é isso que a população precisa de pensar. Precisa de resgatar aquelas qualidades que nós tínhamos na época dos nossos pais e tudo, para que o Brasil tenha progresso. E a saída é essa: cortar a corrupção. Se o Brasil continuar desviando dinheiro do jeito que está. E outra, eu sempre falo lá com meus colegas lá no hospital, que a gente fala política 24 horas. O político corrupto, ele é tão nocivo ao Brasil, ele é mais nocivo do que um traficante desse aí de drogas, na minha opinião. Quando é político e traficante junto, então aí acabou, né? Aí acabou. Veja bem, o traficante, ele vende a droga dele, prejudica realmente a população, mas ele gasta o dinheiro ali mesmo. Vai lá no mercado, compra, faz churrasco, vai lá compra a carne do Oswaldinho, faz uma... Bom, o político,
ele rouba, manda o dinheiro dele para fora. Pronto. Manda, vai depositar lá na Suíça, não sei aonde, o dinheiro. Então, o dinheiro some do país. Se isso aí for cortado, olha o quanto que isso vai melhorar. Entendeu? Doutor Itamar, a gente agradece essa oportunidade de falar com o senhor, de estarmos aqui no recanto do seu lar, do seu sítio, nessa oportunidade que temos de ouvir o seu pensamento, de conhecermos a sua história pessoal, a sua trajetória profissional. E o senhor é uma pessoa que, com toda certeza, nas mentes e nos corações dos ubaenses, o senhor já tem um lugar cativo, dado o seu empenho, dado o seu amor à profissão, dada a sua capacidade de trabalho, que todo mundo admira, todo mundo sabe que o senhor é uma pessoa que, podemos dizer assim popularmente, vive e mora dentro do seu local de trabalho, que é o hospital. E eu acho que essa oportunidade que os nossos internautas estão tendo de conhecer a sua história e de conhecer a sua trajetória profissional é uma missão que a Web TV Uai assumiu e trouxe, através dessa entrevista, ao conhecimento do nosso público. E a gente gostaria de agradecer essa oportunidade. Poxa, eu que agradeço, espero que, né, seja assim, pelo menos um pouquinho útil para alguém, né? E dizer que eu também sou muito feliz, né, por estar nessa condição que eu estou hoje, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas gostam de mim, gostam do meu trabalho, né, me respeitam, né, me defendem. E alguns que eu tenho certeza que não gostam, porque às vezes não soube analisar o porquê, né? E querem atribuir a mim esse ônus, né, da situação que está a saúde pública, especificamente o Ubá, que não é diferente do Brasil, né, que atribui a mim uma pessoa que comprometida em tudo com a medicina, e faço com muito carinho, com muita dedicação, né, pela quantidade de horas que eu fico no hospital. Então, às vezes, as pessoas, né, cometem essa injustiça de querer atribuir a mim o problema da saúde, né, que não é culpa minha. Eu acho que é tanto que eu sou respeitado pelos colegas, que alguns, né, falam que eu sou quase que o único que faz isso, né? Tem uma dedicação assim. Casei praticamente com a medicina. Então eu só pediria que as pessoas, não estou aqui chorando, né? Porque eu sou muito querido aqui, Ubá, na região, Tocantins. O povo de Tocantins tem o maior carinho. Você percebeu na época da campanha do NEM lá, como é que eu fui recebido lá em Tocantins, né? Então que as pessoas entendessem, não para me retribuir em nada, não. É só às vezes para não pensar que eu sou o culpado disso tudo aí, né? Inclusive eu tenho colocado aí a minha cara a tapa para reivindicar do governador, que está com déficit aí com os hospitais, né? Não é só do hospital de Ubá, né? Eu fiquei sabendo, é no estado todo, né? Desviando o dinheiro da saúde para outras áreas, não sei aonde, porque a segurança pública também não está investindo na educação. Então, se as pessoas passarem a entender, e não só para a minha pessoa, porque eu não sou candidato a nada, para pensar, para refletir sobre outras pessoas que se possível forem candidatos aí, que porventura forem candidatos, né? Pensassem nessa história da pessoa, né?
Não sair aí defendendo alguém, né, sem saber realmente o que é a pessoa, né? Conhecer bem a pessoa. A gente agradece a presença aqui na Web TV Uai do Dr. Itamar dos Santos, agradecemos também a acolhida que ele nos proporcionou aqui na sua residência, e a Web TV Uai, com você, sempre trazendo grandes entrevistas, grandes reportagens e grandes figuras humanas, como é o nosso caro amigo Dr. Itamar dos Santos. Nossa cidade está mudando. A Prefeitura de Ubá trabalha todos os dias por você. Com o programa Rua Nova Mais Qualidade de Vida, mais de 25 ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou, favorecendo centenas de crianças. Não tem segredo. Trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubá, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV Uai está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.